Tô com um sambão da Portela na cabeça. Não, depois eu viro. Fica aqui. Ai, vamos ver um filmezinho. Videozinho, bem filme. Eu até queria trazer um filme, mas eu não sei. Quantos de vocês são em presencial? Tem menos de 15, né? Ah, então cabe lá no quadro interativo. Eu vou... Cabe no quadro interativo, na sala do quadro interativo. Não, hoje não. Não, hoje não. Mas dá para levar. Então, na próxima semana tem que agendar. Porque, assim, se tiver... Vamos supor, hoje eu sei que não tem ninguém lá. Mas se tivesse uma turma antes de vocês entrarem, tinha que higienizar, entendeu? Não pode mais fazer como a gente fazia. Entra uma turma, sai outra. Não é mais chegar só e usar. Hã? Não é mais só chegar e usar. Não, tem que higienizar antes. Alguém tem alguma dúvida para a prova, para o teste? Não? Não. O nosso teste vai a partir de islamismo, que tem uma introdução lá no dia 30/6, tá? Mas todas as aulas que a gente falou sobre islamismo, até a parte de histórico, eu não coloquei no teste nada com relação mais às perseguições. Teste amanhã, né? E tá... É hoje? É hoje. É 25. Amanhã é teste na outra escola. Eu fico birutinho. A semana de teste, é tanto a semana de entregar os testes, quanto a semana de aplicação dos testes, né? Será que vai entrar mais alguém? Bom dia, Cauã. Obrigada. Eu acho que eu vou começar, sabe? Já passou 5 minutos, né? Eu encomendei pipoca, mas o iFood não entregou, tá? Então, vai ser sem pipoca mesmo. O negócio tá com birra comigo. Dá para todo mundo ver daí? Sim? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de entender um pouquinho de uma religião muito popular no planeta, que é o islamismo. Claro, finalmente vamos falar do Islã e falar do profeta do Islã, que é Maomé, que Deus esteja sobre ele. Muhammad ibn Abdullah, que Deus esteja sobre ele, conhecido como Maomé. Ele foi o profeta do islamismo, o último profeta dos Deus de Abraão. O Islã, para a gente entender, é uma palavra árabe
que ele tem um significado próximo de submissão, rendição, ou seja, ele se refere àqueles que se submetem a Allah. A palavra muçulmano, ela teria tido origem no verbo árabe, o aslama, que teria dado origem a muslim, que pode ser traduzido como submetido a Deus ou aquele que se submete à fé de Deus. Esqueci do Cauã. Desculpe, Cauã, esqueci de você. Peraí. Muito popular no planeta, que é o islamismo. Bem, Bruno Lanaro, finalmente vamos falar do Islã. Isso. E falar do profeta do Islã, que é Maomé. Que Deus esteja sobre ele. Muhammad ibn Abdullah, que Deus esteja sobre ele, conhecido como Maomé, ele foi o profeta do islamismo, o último profeta do Deus de Abraão. O Islã, para a gente entender, ele é uma palavra árabe que ele tem um significado próximo de submissão, rendição, ou seja, ele se refere àqueles que se submetem a Allah. A palavra muçulmano, ela teria tido origem no verbo árabe, o aslama, que teria dado origem a muslim, que pode ser traduzido como submetido a Deus ou aquele que se submete à fé de Deus. E para os muçulmanos, Maomé, ele é um profeta que foi precedido por outros profetas, que seriam Jesus, Moisés, Davi, Jacó, Ismael e Abraão. Ele nasceu no ano 570 no clã dos Banu Hashim e nasceu em Meca, num dos clãs mais nobres de lá. E aí, Meca ficava justamente na Península Arábica, que é um local totalmente desértico, árido, que as povoações acabavam crescendo próximas a oásis ou nascentes de rio. Então, assim, existiam várias povoações, mas tinham duas que se destacavam. Uma era Meca, justamente onde ele nasceu, e a outra chamava Yatrib, que depois vai vir a se chamar Medina. E aí, enquanto Meca era um centro financeiro importante, um centro econômico importante para as tribos ali circunvizinhas, Medina era um centro agrícola importante. E é muito importante a gente entender onde ele cresceu. Ele cresceu num local onde a vida comum, a vida da galera junta ali, das tribos, era muito importante. E ela tinha que ser reforçada por casamentos, por parentesco, por alianças, porque eles dependiam, as tribos, essa junção de tribos, para sobreviver nesse ambiente árido e hostil, dependia dessa junção para poder estar ali numa boa. Por exemplo, se o marido de uma mulher morresse, ela automaticamente era casada com outro homem da tribo para que ela tivesse proteção e não ficasse largada. E nessa época os árabes eram ou nômades ou sedentários. Os nômades saíam por aí buscando um lugar pro rebanho pastar, um lugar para comer, enquanto os sedentários, eles se estabeleciam em um lugar e ali desenvolviam um comércio, uma economia. E aí nessa Arábia pré-islâmica existiam vários deuses, normalmente esses deuses eram adorados em tribos diferentes e eles estavam associados a árvores, a nascentes, a oásis e até mesmo a pedras. E lá em Meca existia o santuário da Kaaba, que era um centro de peregrinação. Era onde os fiéis iam cultuar vários deuses, então era um lugar onde se cultuava o politeísmo. Existiam até algumas comunidades monoteístas, mas eram cristãos ou judeus. E o deus que mais se destacava ali naquela região era um deus nabateu chamado Hubal. E aí mesmo com toda essa riqueza de cultos, de religiões, existiam os Hunafá, que eram as pessoas que acreditavam no Deus de Abrão, mas não eram nem cristãos, nem judias. E foi nesse contexto que a vida do profeta Muhammad, que Deus esteja sobre ele, se deu. E geralmente ela é dividida em duas partes, a pré-égira em Meca e a pós-égira em Medina. E aí pra gente ter uma ideia ali da vida de Maomé como foi, o pai dele, Abdullah, morreu 6 meses antes dele nascer. E a mãe dele, que chamava Amina, acabou ficando sem o marido ali, que era o provedor nessa sociedade, e ela começou a passar um pouco de necessidade. E aí ele foi levado para viver com uma família beduína no deserto,
Porque no deserto era onde se acreditava que o bebê era mais auspicioso para a vida do bebê, não só para aprender o árabe puro, mas também a própria relação, o desenvolvimento dele. E ali ele viveu até os 2 anos de idade. Dos 2 aos 6 anos ele voltou aos cuidados da mãe dele, só que com 6 anos de idade a mãe dele morreu. E aí dos 6 aos 8 anos de idade ele vai ficar sob cuidados do seu avô paterno, Abdul Muttalib, que era um proeminente membro do clã dos Banu Hashim, e ele vai ficar sobre o cuidado do seu avô até a morte do seu avô. Quando o avô dele morre, então, ele vai passar para os cuidados do seu tio, que chama Abu Talib, que se torna também o novo líder dos Banu Hashim, e que aí seria muito ligado ao profeta durante toda a sua vida. E essa proximidade era tanta que o profeta acompanhava o tio enquanto ele ia nas caravanas, comercializar na Síria. E é dito na tradição islâmica que em uma dessas vezes que ele foi acompanhar o tio, eles encontraram com um monge cristão que, quando viu, o identificou como um profeta. E aí a reputação dele começou a crescer, e quando ele tinha ali por volta de 25 anos, no ano de 595 depois de Cristo, ele foi oferecido em casamento para uma viúva chamada Khadija. Ela era muito rica e precisava de alguém que pudesse administrar os negócios dela. Ele acabou consentindo com o casamento e todos os relatos dizem que eles foram muito felizes e tiveram 6 filhos juntos. Então nessa época, assim como o tio, ele era mercador em termos de profissão e ele todos os dias se dirigia a Meca para orar, para se dirigir a algo maior, mas ele não era adepto ao politeísmo. Os muçulmanos acreditam que em 610 depois de Cristo, quando Maomé tinha 40 anos, a gente já cansou de falar aqui no canal sobre essa simbologia dos 40 anos, que representa justamente uma maturidade espiritual, ele foi fazer um desses retiros que ele gostava de fazer ali perto de Meca. Para ter uma noção desse primeiro momento da vida de Maomé, então, muito provavelmente ela não era fé. Porque se ela ainda teve 6 filhos com ele, ela não era tão velha assim. E muito provavelmente arrumaram um outro casamento justamente por ela não ser tão velha e por ela ter grana. Se ela não tivesse, ia ficar lá na vila, e não teria se casado com um homem promissor, porque pelo jeito ele era uma pessoa bastante inteligente. Aí uma coisa que chama muita atenção é essa relação. Você tem no meio, a mesma região, você já tem judeus, você tem uma igreja também de mercado, né? Você tem judeus, você tem cristãos, e ali naquela região não é a igreja católica ortodoxa romana. Muito provavelmente, no ano 700, você já tem ali uma igreja que está se formando, que é a igreja ortodoxa oriental. É cristianismo? É catolicismo? Mas já tem ali uma ramificação da igreja ortodoxa oriental, que foi a igreja formada pelos apóstolos que saíram da região de Israel, de Roma, da Palestina, de Israel, de Roma, e subiram a Palestina, nessa região que eles chamam de Península Arábica ou Península Pré-Islâmica. Por que é importante, com a questão geopolítica, a gente entender que existia essa península pré-islâmica? Pelo que a gente está vendo hoje. Esses povos que vivem até hoje no território. Antes era uma coisa só. E aquela pedrona preta que vocês veem ali, que é a Caaba já existia. Oi?
tem uma origem documentada. Sabe que tem uma pedra gigantesca, assim, que era uma pedra gigantesca que muito provavelmente era um meteorito. Tipo o meteorito que tinha lá no Museu Nacional, que agora está tendo exposição da Bienal de São Paulo agora, né? E essa pedra que caiu do céu, ela, para aquele povo daquela região, eles entenderam como uma teofania. O que é uma teofania? Teo vem de Deus, né? Teo, Deus. A teofania é manifestação. Então, é uma manifestação de Deus. Então, aquela pedra tem uma origem divina, né? Segundo esse povo politeísta que já estava nessa região que é terra. Quando o islamismo se instala como religião oficial, essa pedra deixa de ser adorada como um objeto politeísta, mas uma manifestação do poder de Deus. Que Deus é esse? Deus Abraão. Excelente pergunta para a prova. Cristianismo, monoteísmo, cristianismo, judaísmo e islamismo têm origem no mesmo Deus. Que Deus é esse? O Deus Abraão. É o Deus de Abraão. É o povo escolhido, né? E aí, a partir do casamento dele com Khadija, e por ele ser mercador, ele está muito em viagem, ele conhece muitos povos. Gente, vamos mandar telefone. Ele conhece muitos povos, ele tem contato com outras religiões, inclusive o judaísmo, o cristianismo, e por isso ele identifica, e a gente vai ver daqui a pouco, esse anjo que fez a revelação, que é o anjo Gabriel. O mesmo anjo que apareceu ao povo judeu, ao povo hebreu, e também aparece no cristianismo, que é o emissário das mensagens de Deus. Tá? Vai lá, Tonzinho. Alguém tem dúvida até aí? Nas cavernas do Monte Hira, e justamente num desses retiros ele foi visitado pelo anjo Gabriel, que teria começado a citar para ele os versos do Alcorão. E o anjo Gabriel também mandou um recado através dele: você é o último profeta escolhido por Deus. E pior que quando ele fez essa primeira meditação e recebeu os primeiros versos, ele ficou extremamente angustiado. Ele procurou a esposa dele, a Khadija, e um primo dela, que era um cristão nestoriano chamado Waraka. E foram eles que acalmaram ele, e foram os primeiros a começarem a escrever o que Maomé trouxe ali do anjo Gabriel. E ele foi recebendo versos do anjo ao longo de um período, as pessoas que ouviam iam documentando, até que durante o califado de Abacar eles foram reunidos no que a gente conhece hoje como Alcorão. Mas olha só o que aconteceu. Quando ele recebeu a primeira revelação, legal, teve tudo isso, ok, foi amparado ali, mas ele ficou 3 anos entre a primeira e a segunda. Esse foi um período para ele muito difícil, porque, como é que eu falei com o anjo Gabriel, ele me deu algo muito importante que eu repassei, mas como é que perdeu-se o contato? E aí esse período foi conhecido como Fatra, quase que uma depressão, uma melancolia mesmo por essa falta de contato. E aí ele se entregou às orações, a rituais religiosos, e depois desse período as revelações recomeçaram. E aí nesse período também o anjo tranquilizou ele e deu a ordem: agora é hora de você espalhar a mensagem divina. E a esposa dele, a Khadija, foi a primeira a acreditar
que ele realmente era um profeta, além do monge cristão que tinha dito para ele muitos anos antes. E depois dela, o seu primo de 10 anos também passou a acreditar nele, chamado Ali Talib, depois seu amigo íntimo, chamado Abu Bakr, e o seu filho adotivo também. Por volta de 613 foi quando ele começou a pregar publicamente. Mas a vida do nosso profeta não foi fácil no começo. As pessoas não acreditavam nele, zombavam dele. E aí os primeiros convertidos ao islamismo foram 3 grupos principais: as mulheres, os escravos e membros de tribos que não tinham muito status de importância política ou de riqueza ali na região. E aí o negócio começou a ficar feio mesmo quando em Meca, lembra, um centro importante ali político, ele começou a proferir alguns versos do Corão que ainda não estava escrito. E entre esses versos, alguns condenavam o politeísmo praticado em Meca. E mesmo que fosse um movimento pacífico, o número de seguidores começou a crescer ali, não com um volume muito grande, mas já o suficiente para começar a incomodar os Quraishitas, que eram os pagãos, vamos dizer assim, que administravam ali a Kaaba e recebiam as pessoas. Então quando tinha ali Maomé falando, olha, isso aqui é um culto pagão, esses deuses não existem, só existe um Deus único, esses caras começaram a ficar extremamente preocupados. Alguns comerciantes poderosos tentaram ir lá, dar uma palavrinha com ele, falou, olha, melhor não, vem aqui fazer parte do nosso ciclo, né, social super importante, ao invés de ficar pregando. Bom, nada do que falava para ele fez ele sair do caminho de profeta. E aí a tradição, ela documenta longamente todas as perseguições e maus tratos que tanto o profeta quanto seus seguidores sofreram ao longo do tempo. Em 615, alguns dos seguidores do profeta acabaram indo para a Etiópia e ali se estabeleceram sob proteção de um cristão que recebeu o pessoal ali muito bem. Exatamente. Em 617, líderes de 2 outros clãs começaram a pressionar publicamente o clã Banu Hashim para tirar a proteção que eles davam para o Maomé, porque ele estava realmente causando ali na região. Nessa época havia na região uma tradição de peregrinação onde todos os ataques, todos os problemas meio que eram cessados, e só nesse período é que o profeta Muhammad, que Deus esteja sobre ele, conseguia pregar, porque era só nesse momento que havia paz. E aí no ano de 619, conhecido como Ano Triste, sua esposa Khadija e o seu tio que o criou a maior parte da vida, o Abu Talib, os dois morrem no mesmo ano. Com a morte do Abu Talib, a liderança do clã dos Banu Hashim passa para um outro tio do Muhammad, que é o Abu Lahab, e esse cara odiava o Muhammad. E com esse tio não tão amigável assim, Muhammad acabou tendo que procurar algum outro lugar para ficar. E aí ele acabou indo para Meca, onde recebeu a proteção da tribo Banu Naufal. Então a tradição islâmica também afirma que no ano seguinte, em 620, Muhammad vai experienciar o Isra e também o Mi'raj, que seria uma jornada milagrosa que ele teria feito junto com o anjo Gabriel. O início dessa jornada, o Isra, ele teria viajado de Meca até Jerusalém com uma criatura mágica, mística, chamada Al-Burak. Já durante o Miraj, ele teria percorrido céu e terra e falado com outros profetas, como Abraão, Moisés, Jesus e até o próprio Deus. E aí foi legal porque justamente nessa viagem mística e mágica que ele fez, que ele traz a ordem de Deus para que todos os muçulmanos façam as 5 orações diárias que são feitas até hoje. De volta em Meca, na temporada de peregrinação de 620, ele encontra com 6 homens da tribo Banu Khazraj e prega para eles. E é bem aceito. E eles eram da cidade de Yatrib. E aí no ano seguinte, esses homens voltaram com outros homens que também tinham se convertido para essa nova religião. E eles falaram, olha, Mohamed, você pode vir para nossa cidade porque lá a comunidade muçulmana está crescendo muito, a fé está se espalhando e a gente pode dar a proteção que você não tem aqui em Meca. Então vem para nossa cidade, vem morar lá, que lá a gente te protege contra os Quraishitas. E aí, indo para Yatrib, com os Quraishitas meio que atrás dele, ele não entra na cidade para não ser atacado, para não ser identificado, se esconde meio que nas cavernas, ali nos arredores, e nesse lugar, em Cuba, ele acaba estabelecendo uma importante mesquita. E aí, finalmente, quando ele percebe que os Quraishitas não encontraram ele, foram embora, voltaram para Meca, ele acaba se estabelecendo ali na cidade de Yatrib,
que vai vir a se chamar Medina depois, né, porque é a cidade do profeta. Então ela passa a se chamar Medinat al-Nabawi, ou cidade do profeta, como eu disse. E ela é muito bem recebido por esse povo. E justamente essa migração, essa fuga, né, e esse restabelecimento ali em Medina, que é o que a gente chama de Hégira. E entre as primeiras coisas que o profeta fez foi estabelecer uma espécie de documento para apaziguar todas as tribos ali, principalmente aqueles que estavam vindo de Meca, para todo mundo ser aceito. Esse documento ficou conhecido como Constituição de Medina. Exatamente, é justamente essa constituição que vai criar o primeiro sentido ali de comunidade Medina, ou em árabe, Ummah. E essa comunidade vai ter, além de uma perspectiva religiosa, uma preocupação em manter as leis e o modo de vida que as tribos árabes já estavam acostumadas. Até então essa comunidade tinha aguentado tudo de forma muito pacífica. No entanto, o pessoal que estava saindo de Meca e indo para Medina estava deixando suas propriedades lá. E os coraixitas, que não gostavam dessa galera, começaram a tomar a posse desse pessoal, agora convertido para o que seria o Islã. E então, uma resposta armada era necessária para tomar de volta as posses. E aí foi nessa época que Mohammed começa a receber novos versos do Alcorão, permitindo de que os fiéis, aqueles que se submeteram a Deus, os muçulmanos, pudessem pegar em armas e guerrear contra os usurpadores de propriedade, e vai assim nascer o primeiro conceito de jihad. E então o inevitável aconteceu, Medina e Meca acabaram se enfrentando, os seguidores do profeta acabaram ganhando, dando assim um certo destaque ao próprio Muhammad, que Deus esteja sobre ele, e esse período acabou se dando um período de paz. E então ele volta para Medina, e mais versos do que se tornaria o Corão começam a ser intuídos, ou começam a ser recebidos. Bem, após essa batalha, né, que Mohammed ganhou, mesmo com um número reduzido de homens, Meca tentou várias vezes atacar Medina. E quando esse período de batalhas entre Medina e Meca, e o profeta acaba de fato conquistando Meca, os habitantes ali se convertem voluntariamente ao islamismo. E aí em 632, finalmente, no final do 10º ano após a migração para Medina, a Hégira, Mohammed consegue completar sua primeira verdadeira peregrinação islâmica a Meca, dando origem ao nome da grande peregrinação também conhecida como Hajj, que é a grande peregrinação anual. Agora viúvo, ele se casou algumas outras vezes, principalmente por razões políticas ou humanitárias. Algumas mulheres de clãs importantes também ficaram viúvas, então precisavam de alguma maneira continuar a linhagem daquele clã. E o portador dessa linhagem seria o próprio profeta. O ano de 632 acabou sendo o ano da última peregrinação, ou o ano da peregrinação da despedida, como ficou conhecido, porque o profeta, logo após a peregrinação, ele ficou doente e sofreu durante vários dias de febre, de fraqueza, e acabou morrendo numa segunda-feira, no dia 8 de junho de 632 depois de Cristo. Ele tinha 62 ou 63 anos e morreu no colo de sua esposa na época, Aisha, ou Aisha. E a sucessão do profeta é uma questão central que dividiu a comunidade em vários segmentos, principalmente no primeiro século depois da morte dele. Tudo isso porque alguns meses antes, A partir daqui, a partir da morte do profeta, não pensar numa linha de sucessão a ele, certo? Não, enquanto ele vivo, na Igreja Católica chama-se de conclave, né? É uma reunião onde aqueles que são os cardeais, né? Eles são, alguns cardeais são papáveis, ou seja, podem ser eleitos papas. Outros cardeais não são papáveis, mas eles têm direito a voto, tá? E aí se reúnem para escolher um novo papa, e essa votação é feita até que eles cheguem num único nome. Então, por isso que, não sei se em 2013, quando teve a eleição do Papa Francisco, aquela história da fumaça branca, né? Saindo da janela, no Vaticano e tal. No caso do islamismo, eles, assim, parece que naquele momento acharam que o profeta
ia ser imortal. Porque ninguém pensou assim, se ele morrer, tem que a religião, ela era monoteísta, mas ela não era monogâmica. A poligamia era normal. Então, imagina quantos filhos eles não tinham, né? Esses filhos serão os sucessores? Ou será um assessor? Como é que funciona? Então, a partir daí, quem é que é de verdade o sucessor de Maomé? Começa grande racha. Divisão dentro do islamismo que a gente vê até hoje. Principalmente xiitas, tá? Eles vão falar sobre isso também. Mas preste atenção que eles vão falar com mais prioridade, propriedade do que eu falou, tá? Que horas que eu terminou? Antes da morte de Muhammad, ele fez um sermão num lugar chamado Gadir Qum, e nesse Esse canal é sensacional. Conhecimento tá na plataforma. Esse canal é muito bom. Até para estudar, assim, para entender sobre o movimento. Porque eles não são religiosos. Eles dominam a questão histórica, né? E falam sobre um monte de situações. Muito bom. Fica assim, a referência de um canal idôneo para assuntos religiosos, geopolíticos e tal. Nesse lugar ele fez uma interpretação um pouco ambígua, usando uma palavra que tem vários significados diferentes, para dizer que o seu primo, lembra aquele de 10 anos, foi um dos primeiros a seguir ele, que era o Ali ibn Abi Talib, que agora era seu genro também, que tinha casado com Fátima, sua filha, que ele seria o cara que sucederia-o como líder da comunidade muçulmana após sua morte. E dois desses segmentos bem conhecidos, os xiitas e os sunitas, que a maioria conhece, eles concordam numa coisa. Os sucessores do profeta, o Abu, o Omar e o Osman, prometeram lealdade a Ali. E aí que surgem as primeiras cisões do Islã. Porque logo após a morte do profeta, um grupo de muçulmanos acabou se reunindo em Saqifa e Omar acabou jurando lealdade a Abu, que não era quem a galera na época acreditava que o Muhammad tinha passado a sucessão, que seria justamente o primo dele, o Ali. E aí o Abu, então, com esse poder, assumiu a questão política do povo muçulmano e o Ali ficou como se fosse o poder espiritual nessa época. E aí o Abu morre, o Omar e o Osman vão assumindo sucessivamente e também vão morrendo, e aí todos os muçulmanos se voltam para o Ali assumir finalmente esse comando político e religioso. Só que o sogro do Muhammad ainda está vivo, o Abacar, e ele acaba fundando um califado e trazendo com ele os 4 califas, que seriam os califas bem guiados. E aí é justamente nesse período do califado que ele atinge um grande território, que seria hoje relativo à Arábia, a Pérsia, o Levante, parte da Anatólia, que hoje é ali na Turquia, a Ásia Central, o Cáucaso, o Chipre, o norte da África, o que fez dele um dos maiores impérios da história, que tinham 2 capitais, Medina e Kufa. E é nesse período que então esse califado tem um objetivo: propagar o Islã pelo mundo. E esses 4 califas bem guiados são chamados assim porque são os 4 califas ortodoxos. Exatamente, e aí tem essa treta, porque teoricamente o primeiro califa deveria ser Ali. E aí é onde os xiitas se pegam, que é justamente ele deveria ser o primeiro califa e a tradição deveria derivar dele. Então a crença xiita, e aí é uma crença ortodoxa, vem justamente dessa questão. Você tem um grupo que acabaram ficando os outros califas, que era o grupo do Abu, do sogro, do Omar, do Osman, e esses grupos depois vão dar origem a outros grupos. E o grupo que permaneceu ortodoxo na tradição foram justamente os xiitas,
que seguiam o califa Ali. E com tudo isso acontecendo, 30 anos depois da morte do profeta, teve uma guerra na comunidade islâmica que acabou gerando e fundamentando 3 grupos. E foi justamente nessa guerra que entrou ali no século VII que começa a nascer efetivamente o grupo dos sunitas. Então eles se tornaram seguidores da Sunna, que significa as práticas que eles relacionavam ao profeta e que eram relatadas pelos seus companheiros com o nome de As-Sahaba. E eles acabam crescendo e se tornando o maior grupo islâmico que existe. E nessa época também tem mais 2 grupos que acabam se estruturando. Os xiitas, como a gente já falou aqui, e também os carigitas. Eles acabam sendo conhecidos como os dissidentes. E o que aconteceu com os carigitas foi algo muito peculiar. Eles ficaram observando a posição de Ali, porque eles acreditavam que ele seria o sucessor escolhido pelo profeta, mas quando Abacar tomou o poder e Ali não tomou nenhuma atitude contra isso, eles ficaram muito decepcionados. Então acabaram matando Ali com uma espada envenenada. Olha só. E pra gente fechar isso, é importante a gente entender que os sunitas, por serem hoje 80% aí dos muçulmanos, eles não têm uma crença homogênea, tanto é que alguns grupos acreditam que os xiitas ok, mas outros grupos acreditam que os xiitas são uma espécie de hereges que abandonaram a verdadeira crença do Islã. Então até hoje existe algumas tretas ideológicas entre os dois e por incrível que pareça, por mais que os xiitas sejam extremamente ortodoxos e ligados à tradição mais raiz, vamos dizer assim, justamente grupos como o Boko Haram, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico são perversões dos sunitas e não dos xiitas. Então é isso, minha gente. Um beijo no coração de vocês. Busquem conhecimento e conheçam outros povos. É isso aí, até mais. Por que brigam tanto? Principalmente, se a gente for lá na essência da questão da sucessão. O próprio profeta não preparou o sucessor, né? São chamados de califa. Eu entendi. A pessoa falando que a gente chama árvore de Calvino. Eu não entendi, desculpa. Eu tenho uma coisa que é sobrenome só que todos falam e baixa de coisa que não falam. O califa é como se fosse assim, o rei. O califa é como se fosse o rei. Ou melhor, levando para dentro da religião, o que acontece dentro do islamismo, que aí a gente pode ver por a questão do próprio Talibã. Religião e governo é a mesma coisa. Então, o califa tanto é o líder espiritual quanto o líder político. Né? Então, é mais ou menos assim. O Papa Francisco, ele é, dentro do Vaticano, ele é a figura de presidente, ele é o chefe de Estado do Vaticano, né, que é um pedacinho de Roma, país dentro de Roma, e ele é o líder religioso da Igreja Católica Apostólica. Os califas é como se fossem esses papáveis, esses cardeais que eu falei antes. Né? Se a gente fosse equiparar, o califa é como se ele fosse um cardeal. A grande questão é que a primeira vez, Mohamed morreu, ok. Vamos juntar todos esses que ainda não tinham um nome de califa, mas possíveis sucessores, para conversar e escolher um nome. Só que não foi isso que aconteceu. Né? Então, eles começam a brigar entre si e criar versões, ou melhor, criar interpretações diferentes do texto do Alcorão.
algumas, inclusive, sendo suprimidas. Eu até postei ontem um islamista trechos do Alcorão que são contra a islamização tá? Mas esses povos que são radicais não aceitam essa tradução e essa interpretação. Vocês ouviram ali quando eles falam que lá para os 600 e pouquinho, alguns muçulmanos vão para a Etiópia, né? Naquele momento que eles vão para a Etiópia, eles já têm afetos culturais, mas não têm todas o Alcorão completo. Ainda não tem ainda não receberam todas as instruções, vamos dizer assim, né? Porque o Alcorão, diferente da Bíblia, a Bíblia é uma narrativa. E aí a gente tem, lá no final, as epístolas, as cartas, que são as orientações de Pedro, Paulo, João, às comunidades. O Alcorão é a orientação, é o modelo de vida. Assim como na Torá, uma partezinha da Torá se chama Talmud, onde tem para os judeus a orientação. Esses homens que vão para a Etiópia começam a disseminar entre as tribos africanas o islamismo. Aí você tem tribos que se convertem ao islamismo, mas só oralmente. Porque eles não levam né? Eles vão disseminando a cultura islâmica, a cultura muçulmana pela África. Aí o que acontece? Tráfico, tráfico humano, que vai escravizar os povos africanos para onde? No Brasil, para outras partes do mundo. E entre esses povos estão os povos conhecidos como malés ou malês, que são foram povos escravizados, mas que tinham uma religião que não era essa religião que a gente chama hoje de matriz africana. É o quê? O islamismo. Então, a gente tem já na colonização povos islâmicos no Brasil. Esse povo está lá em cima no Nordeste e até hoje a gente tem origens do islamismo raiz vindo da África, povoado na colonização brasileira. E aí isso vai influenciar mais tarde, certamente, a arquitetura. E aí a gente tem muito no Brasil referência de arte árabe, né? E aí já vai para outra questão, de Península Ibérica, da dominação também dos portugueses, e esse colorido dos árabes e tal, do Islã no Brasil. A gente acha que não tem nada, né? Não tem nada a ver com a gente, mas fez parte do nosso processo de colonização. A gente estuda a revolta dos malês, né? Na história. Tudo a ver com isso aí. Inclusive, na novela agora está mostrando, né? O menino lá que está sendo perseguido porque fala árabe. Pessoal que está em casa, tchauzinho, desculpa por ter passado um pouco.